Convidamos a senhora Ana Paula Wenning, do Lactec, para a sua apresentação. Boa tarde, eu sou Ana Paula, pesquisadora do Lactec na área de sistemas elétricos e atualmente trabalho em alguns projetos de mobilidade elétrica da chamada Estratégica 22 da ANEEL. Então, hoje minha palestra é sobre a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias nacionais para o mercado de eletromobilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios do mercado de eletromobilidade e como os projetos de pesquisa eles têm contribuído para o avanço da tecnologia no país. Então, como eu comentei, eu trabalho no Lactec. O Lactec é um instituto de pesquisa privado, com 61 anos de atuação, mais de 600 funcionários, 30 laboratórios, transporte tecnológico nas mais diversas áreas de atuação, 6 unidades, sendo a principal em Curitiba, e um faturamento estimado aí com mais de 100 milhões para o ano de 2019. No âmbito de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente já executou mais de 400 projetos de pesquisa e desenvolvimento, com abrangência nacional e internacional. A equipe de pesquisadores conta com mais de 100 pesquisadores, mestres e doutores, nas mais diversas áreas, e temos mais de 90 processos de patente em andamento. No final dos anos 90, foram efetuadas algumas iniciativas para estabelecer programa de emissão zero e incentivar o uso de veículos elétricos. A Toyota iniciou a venda do veículo Prius, um veículo híbrido, no Japão, sendo que 18 mil unidades desse veículo foram vendidas no primeiro ano. No entanto, a baixa autonomia e o longo período de recarga dos veículos elétricos prejudicou um pouco a disseminação do uso e venda desses veículos. Poucos modelos de veículos elétricos existiam e esses mercados estavam restritos a Estados Unidos, Europa e Japão. A partir de 2010, surgiram modelos projetados com conceitos mais modernos para os veículos elétricos e o crescimento das vendas desses veículos foi bem expressivo, passando de 50 mil unidades em 2011 para cerca de 7,2 milhões de unidades em 2019, sendo que desse total, 47% estão concentrados na China. No entanto, ainda existe uma falta de padronização e normas para esse segmento de forma mundial. Um dos principais problemas encontrados para a disseminação dos veículos elétricos hoje ainda é o preço desses veículos, que é muito mais elevado do que veículos a combustão. Isso exige que o governo forneça meios de subsídio para a compra dos veículos. Diversos países já efetuam esses subsídios, alguns com incentivos dependendo da autonomia do veículo e outros dependendo do preço. Existem ainda países que, além dos incentivos financeiros na compra, eles dão outros tipos de incentivo, como isenção de taxas, benefícios de ruas especiais ou faixas dedicadas a veículos elétricos. Falando especificamente sobre a infraestrutura de recarga, até 2014 se tinha uma infraestrutura muito reduzida, com menos de 1 milhão de eletropostos instalados no mundo. No entanto, esses números eles foram crescendo ano após ano, e hoje estima-se que 6,5 milhões de carregadores estão instalados, sendo que desses 90% são carregadores privados. Os usuários de veículos elétricos, eles têm preferência por carregar os seus veículos na própria residência ou no trabalho. Sobre os carregadores públicos, hoje aproximadamente 600 mil são do tipo lento e 270 mil são carregadores do tipo rápido. O mercado de veículos, ele sofreu vários impactos nesse ano de 2020 com a pandemia do Covid-19. Falando especificamente sobre veículos de forma geral, a gente teve uma redução de 80% na produção de veículos na China, comparando os meses de fevereiro de 2019 com fevereiro de 2020. Na Europa, a redução foi de cerca de 60%, Estados Unidos 50%, e
Na metade do ano de 2020, estimou-se uma retomada no setor de veículos. No entanto, ainda se estima que até o final do ano, 30% das vendas vão ser reduzidas. Ou seja, são cerca de 13 milhões de automóveis a menos vendidos no mundo no ano de 2020. Falando especificamente sobre os veículos elétricos, o maior impacto foi com a produção de baterias, que, devido às restrições e fechamento de algumas empresas, perdeu-se 2 meses de produção de baterias. Mesmo assim, como na Europa se tem uma política grande de incentivo ao uso de veículos elétricos e emissão e redução das emissões, espera-se para esse ano cerca de 100 novos modelos de veículos elétricos no mercado, fazendo com que, no total, o mundo contenha 2,3 milhões a mais de veículos elétricos no ano de 2020, se comparado a 2019. E com isso, os veículos elétricos devem atingir uma participação recorde de 3% na frota mundial. No Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente, pois o Brasil é um país dominado por motores a combustão, e estima-se que entre 20 e 30 mil veículos elétricos estejam circulando no Brasil nesse ano. Isso representa menos de 0,1% da frota de veículos do país e previsões muito otimistas indicam que até 2030 os veículos elétricos podem representar 5% da frota de veículos do Brasil. Sobre as infraestruturas de recarga no país, ainda existe uma baixa disponibilidade, são menos de 1.000 eletropostos instalados no país, não se tem um levantamento muito detalhado do tipo de eletropostos e de quais são públicos ou privados, mas sabe-se que a maioria desses eletropostos é privado. Diante desse cenário, diversos desafios se dão para a disseminação da mobilidade elétrica. Falando especificamente sobre centros urbanos, a gente sabe que cerca de 70% da população vive em centros urbanos atualmente, exigindo das cidades mudanças que já estão em andamento ou se darão em um futuro breve. As principais demandas dos grandes centros urbanos são de sistemas de energia sustentáveis, conectividade e mobilidade. Sendo que a energia e a mobilidade são os pilares dessas modificações. Para isso, diversas soluções são possíveis. E considerando que as soluções devem ser locais, pois cada cidade tem suas características, os veículos elétricos eles já vêm sendo desenhados para permitir a evolução, considerando autonomia de direção e possibilidade de carga e descarga das baterias. Indica-se a priorização de frota de transporte público para a eletrificação, a descentralização da energia, com a distribuição de fontes de energia renovável e armazenamento nas cidades, e a antecipação da disponibilidade de infraestrutura, que pode incentivar e dar maior segurança aos usuários de veículos elétricos. Falando especificamente sobre infraestrutura de recarga, alguns dos desafios são aumento do número de eletropostos, que depende de estudos detalhados sobre densidade populacional, comportamento do usuário para recarga, a distância média percorrida pelos veículos por dia. Para as frotas de ônibus, estudos semelhantes devem ser realizados, considerando o trânsito das cidades, a distância percorrida pelo ônibus em cada linha e o comportamento das cidades. São indicadas a implantação de unidades de recarga rápida em alguns pontos da linha e também carregamento nos pontos finais e garagem das empresas. Além disso, novos sistemas de recarga eles devem ser desenvolvidos para facilitar o uso dos veículos, como, por exemplo, sistemas de carregamento wireless e carregamento em rodovias e estradas, sem que o veículo precise parar para fazer o carregamento ou estar estacionado. Outro grande desafio dos veículos elétricos é a destinação das baterias. Sabe-se que o reuso das baterias para o próprio veículo, ele não
é possível devido à baixa energia e o custo elevado de substituição das células danificadas. No entanto, estudos para reuso da bateria como segunda vida, eles são cada vez mais importantes e já vem acontecendo. Então, existem estudos para armazenamento de energia, inclusive para plantas de geração distribuída, uso das baterias para descarga de armazenamento em horário de ponta do sistema, regulação de frequência, integração com fontes de energia renovável intermitentes. Falando especificamente agora sobre a integração com os sistemas de potência, tem-se uma grande característica que é o carregamento inteligente, que vai trazer alívio na curva de demanda e evitar investimentos na rede elétrica, principalmente em condomínios e centros comerciais. Para que o carregamento inteligente ele seja possível, é necessária a implantação de um sistema V2G, que depende dos fabricantes disponibilizarem essa função, tanto nos veículos quanto nos carregadores, desenvolvimento de algoritmos de controle, tanto na concessionária, nas redes de distribuição, quanto para o próprio usuário, a implantação de redes inteligentes e a capacidade de descarga das baterias. No Brasil, ainda não se tem nenhuma informação sobre esse tipo de sistema de carregamento inteligente, mas diversos projetos estão considerando esse tipo de carregamento, ou essa possibilidade, e provavelmente nos próximos anos a gente vai ter novidades implantadas na nossa infraestrutura de recarga. No Brasil, de 2011 a 2016, foram carregados no sistema de banco de dados da ANEEL 11 projetos de pesquisa e desenvolvimento no tema de mobilidade elétrica. Desses, 3 já foram finalizados e um é o projeto Eletroposto para Carga Rápida de Veículos Elétricos, que foi desenvolvido pelo LACTEC, executado pelo LACTEC, em parceria com a Copel Distribuição, onde foi implantada uma eletrovia de 700 quilômetros, ligando as cidades de Paranaguá e Foz do Iguaçu, no Paraná. Foram instalados 12 eletropostos de carga rápida, que atendem tanto veículos elétricos, puramente elétricos, como veículos híbridos, e além disso foi feito o desenvolvimento de conversores de potência e soluções de monitoramento remoto para esses postos de recarga. Os dados preliminares obtidos pelo uso dessa eletrovia, eles mostram que já foram efetuadas cerca de 1.000 recargas, com uma média de aproximadamente 10 kWh por recarga e um custo aproximado de R$ 6,60. A maioria das recargas, elas acontecem na unidade, no eletroposto instalado em Curitiba, na unidade da Copel, no quilômetro 3. Cerca de 75% dos carregamentos acontecem nesse ponto. No ano passado, a ANEEL promoveu um edital, lançou um edital de chamada estratégica em mobilidade elétrica, chamada 22, que foi planejado numa parceria entre a ANEEL e a Agência de Cooperação Alemã GIS. Esses projetos, eles têm como objetivo incentivar a disseminação da mobilidade elétrica e trazer o desenvolvimento de tecnologia nacional na área. Foram recebidas 39 propostas, dessas 30 foram aprovadas, totalizando cerca de 450 milhões, sendo que desses, aproximadamente 72 milhões são contrapartida das empresas participantes do projeto. Um dos objetivos da ANEEL com essa chamada é incentivar a cooperação entre institutos de pesquisa, as concessionárias e a indústria. Alguns dos projetos aprovados na chamada estratégica, eles contam com diversos objetivos. Então, tem-se desde projetos que vão disseminar a instalação de pontos de recarga e disseminar a infraestrutura de instalação no país. Então, estão previstos pelo menos 3 projetos com eletrovias, uma eletrovia ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, outra ligando cidades do interior até a capital de São Paulo e outra em Santa Catarina. Além de outros projetos que também podem integrar essas eletrovias,
tanto a existente quanto as que serão implantadas. Outro ponto muito disseminado e bastante pesquisado nos projetos em andamento é o desenvolvimento de modelos de negócio para venda de energia nos eletropostos. Então, toda a parte de plataforma de comercialização, bilhetagem virtual, sistemas de gestão dos eletropostos, ela vem sendo estudada e, ao final desses projetos, pretende-se ter um modelo de negócios para a solução de venda de energia. Também a gente pode considerar aí, dentro desse universo de projetos e desenvolvimentos, estudos para reuso da bateria, incentivo à infraestrutura. Alguns projetos vão falar aí de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. E tem-se também desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, carregadores wireless e carregadores bidirecionais para se iniciar o estudo da tecnologia V2G no país. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês. Meu contato fica aqui disponível para qualquer dúvida. Obrigada. Agradecemos à senhora Ana Paula Wenning, do LACTEC, por sua apresentação.